amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra minha vida E faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus queridos, seja muito bem-vindo ao programa Opção para a Vida, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós então iniciamos mais essa sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. Estamos encerrando então a semana, uma semana abençoada. Espero também que você tenha tido uma semana abençoada e eu te abençoo em nome de Jesus. Hoje no nosso programa Opção para a Vida, nós vamos ouvir a segunda parte da mensagem proferida pelo pastor João Bosco de Moraes e espero então que você seja tocado pela palavra do Senhor através do programa Opção para a Vida. Antes, eu quero dar um recado para você e fazer um convite. Dia 25 de dezembro, agora, segunda-feira, dia de Natal, nós teremos a cantata de Natal na nossa igreja, a Igreja Congregacional do Calvário, ali às margens do Açude Velho. Você, então, é o nosso convidado para estar presencialmente no templo da nossa igreja a partir das 19h30. Mas se você não estiver na cidade e não puder ir até a igreja, você pode acompanhar a nossa cantata no canal do YouTube da Igreja Congregacional do Calvário. Espero, então, todos vocês para juntos celebrarmos o Natal na cantata de Natal da Igreja Congregacional do Calvário. Tem pessoas que parece que se sentem bem em estar se metendo onde não lhe cabe. E tem uma coisa, irmão, tem pessoas que se metem na vida de um casamento e termina contribuindo para o casamento seja desmanchado. Não é brincadeira, não. Então, pessoas que parece que têm diploma de fazer esse tipo de coisa. Então, Paulo estava aqui no verso 11 dizendo: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Aí eu tinha anotado aqui alguns provérbios. Provérbio é riquíssimo. Provérbios capítulo 6, verso 6, inclusive ele fala isso aqui, né? Pessoas desocupadas, pessoas que ficam ociosas, né? E preguiçosas também. Capítulo 6, verso 6 diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Capítulo 21, versículo 25: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar.
Provérbios 26, 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca, pelo amor de Deus. O cara é tão preguiçoso que quando vai comer, tem preguiça de pegar a colher e trazer a boca. Já pensou? O provérbio diz isso. Então esse tipo de indivíduo, muitas vezes, ele passa a ter uma influência desordenada e influencia muita gente. E tem pessoas que gostam desse tipo de coisa, né? E alimentam esse tipo de coisa. No versículo 12, estamos caminhando para terminar, Paulo continua dizendo: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Eu queria ler, em complemento a isso, o que Paulo escrevendo na primeira carta, inclusive, no capítulo 4, que ele já falou disso anteriormente, versos 11 e 12, Paulo conclui, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versos 11 e 12, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Porque isso é fácil de se espalhar, irmãos. Isso às vezes toma conta da cidade. E você sabe disso. Tem pessoas que dizem: fulano é um preguiçoso, fulano é um vagabundo, fulano é um oportunista, fulano é um aproveitador, fulano é um vagabundo, não é? A gente sabe que isso é fácil da pessoa pegar essa fama. E na igreja de Tessalônica havia esse tipo de gente que estava tendo esse comportamento. Por isso que ele fala aqui: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Façam diferença, sejam diferentes. Você foi crucificado com Cristo, não viva em função de explorar os outros, viva a sua vida de modo digno. No verso 13, ele faz um comentário aqui para aqueles que se dedicavam, se doavam, se esmeravam no trabalho de assistência social, de assistência filantrópica. E na igreja a gente encontra pessoas assim. Aqui na igreja mesmo do Calvário a gente tem o departamento Centro de Promoção Social, cujas irmãs, eu sou testemunha porque sou pastor há mais de 20 anos dessas ovelhas, e vejo que essas irmãs, elas se doam, elas têm prazer de fazer a obra de assistência filantrópica, de assistência social, sopão, né? E quando temos alguma atividade social aqui na igreja, como tivemos muitas, essas irmãs já amanhecem aqui de madrugada e anoitecem, e às vezes até sem saúde. O que é isso? É um dom. O que é isso? É alguém que realmente tem o amor pela obra de Deus, alguém que está identificado com Cristo, já foi crucificado com Cristo. Muitas vezes renunciam lá, família, marido, de estar às vezes dando assistência, mas está se doando para o Senhor Jesus. Isso é muito importante. E aí Paulo, nesse versículo 13, ele diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, nesse versículo pequenininho, algo que eu chamo a atenção. Brodman, outra vez, ele faz um comentário dizendo o seguinte: que esse trabalho deveria ser, quando ele diz aqui, não vos canseis, ele está dizendo, em outras palavras, não se sintam desanimados, por mais que vocês façam, por mais que vocês se doem, isso não deve trazer cansaço, nem desânimo. Essa obra é belíssima, é linda, é honrosa. Não cessem de fazer isso, porque o nome de Jesus estará sendo glorificado. Vou tomar aqui um exemplo aqui, a exemplo do que acontece aqui na nossa igreja. As irmãs do Centro de Promoção Social, estou citando o nome delas porque, quer dizer, o departamento, porque elas é quem ingerem, elas são quem promovem isso.
quando a gente vai degustar, seja uma feijoada, seja, a gente sente que tem prazer. A degustação, ela chega, ela vem com aquele, porque foi feita com amor, porque foi feita com muita dedicação. Então não se canse, Paulo está dizendo, e vós irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Naturalmente, Paulo estava elogiando aquele trabalho que se fazia na igreja, que fazia diferença entre aqueles que não estavam fazendo nada. Verso 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Nesse verso 14, Paulo está mostrando àqueles cristãos algo que é muito comum acontecer na vida de alguns cristãos que se tornam rebeldes, desobedientes, insubordinados. Ouve o que o pastor está ensinando, eles são esclarecidos do que é que eles devem fazer com relação a obedecer a palavra ou a doutrina, porém, os seus ouvidos estão cauterizados, não estão afinados com o diapasão divino. E aí nesse versículo 14, Brodmann chama esse versículo de ultimato. Ele diz, esse versículo no versículo 14, que ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Essa expressão notai-o, ela é uma palavra muito forte, que Brodmann, ele diz que isso é um ultimato. Notai-o, ele quer dizer também, façam com que essas pessoas se sintam etiquetadas, é uma etiqueta que elas vão ter. Elas vão ser marcadas pela sua atitude de insubordinação, de desobediência, de falta de respeito à autoridade pastoral. No caso, Paulo está falando aqui para aqueles que não queriam levar a sério aquilo que ele estava ensinando. Então, Brodmann diz, notai-o, ele considera que essas palavras, essa expressão, fosse etiquetada, fossem marcadas e colocadas um sinal nelas, e fossem consideradas como pessoas perturbadoras. Sabe o que é pessoas perturbadoras? Que elas onde estão cria problema. Ninguém, para ela nada está bom, não está satisfeito com nada. Bota defeito na pregação, bota defeito no pastor, bota defeito na mulher do pastor, bota defeito no filho do pastor, bota defeito no funcionário da igreja, bota defeito no presidente de tal departamento. Não obedece e fica criando problemas. Isso é muito comum acontecer em muitas das nossas igrejas, lamentavelmente. Aí é que Paulo diz, a diferença do cristão que foi crucificado com Cristo, ele não tem esse tipo de comportamento. Uma crítica pode ser realizada desde que ela seja construtiva. Eu já disse aqui para vocês várias vezes, eu tenho saudades do presbítero de saudosa memória, Anésio Cavalcante. Tenho saudades dele. Não que eu não tenha dos demais, mas dele porque ele me ajudou muito. Quantas vezes eu terminava um sermão aqui na igreja, uma pregação, e ele me chamava lá no gabinete pastoral, pastor, eu queria falar com o senhor. E quando chegava lá dentro, pessoalmente, olhando assim no olho, no caroço do olho, ele dizia, pastor, evite de dizer essa expressão, essa palavra, porque isso não fica muito bem para o senhor como pastor. Eu agradecia. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Porque aquela correção, aquela palavra era uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, ela é bem-vinda. Quantas vezes vocês tiverem de fazer alguma crítica a mim, me procure particularmente. Pastor, está vendo isso, não diga isso, não faça isso, vá por aqui, não vá por ali. Eu fico muitíssimo agradecido. Então Paulo estava mostrando aqui, nesse versículo 14, que
aqueles que tinham esse tipo de comportamento o faziam porque eles eram rebeldes, desobedientes, não estavam crucificados com Cristo. No verso 15: todavia não considereis por inimigos, mas adverti-o como irmão. Esse versículo é muito importante. Por quê? A disciplina, meus irmãos, ela é preciso acontecer, ela se faz necessária. Não se pode passar a mão no pecado, na cabeça de quem está errado. Não pode, seja quem for, seja marido, seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for. Chame essa pessoa, converse com ela, mostre para ela. A própria Bíblia diz: se não te ouvir, leva 2 testemunhas. Mas se não ouvir as 2 testemunhas, então considera-o como ímpio. Aí é diferente, tratai-o como ímpio. E nesse versículo aqui, Paulo está chamando a atenção dos irmãos quanto à disciplina, quando for aplicada a um irmão que esteja errado, deve sempre ser no sentido de corrigir o erro ou a infração. Acontece que na maioria dos casos, ou na maioria das vezes, o indivíduo não quer receber a disciplina, não quer receber, e se torna então uma pessoa até, num certo sentido, avarenta, presunçosa, orgulhosa, não tem humildade. O que é que diz lá o escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Porque a disciplina tem como objetivo, meus irmãos, recuperar o penitente. Mas tem indivíduos que batem o pé no chão e dizem: eu não aceito, e isso está errado, e não tem humildade para reconhecer o seu erro, não é? Então, o propósito aqui que Paulo está mostrando é que aqueles que fossem considerados inimigos, que eram inimigos de Paulo, fossem advertidos como irmão. E geralmente a gente faz isso. Agora, o problema hoje em dia, como pastor, posso dizer isso com muita autoridade, digo com muita autoridade, é que hoje as igrejas, elas estão, não todas, mas muitas, às vezes o indivíduo está errado, está em pecado, e diz: não, não vamos disciplinar, não vamos levar esse caso para ser disciplinado, senão a gente vai perder essa família, a gente vai perder esse membro. É assim que a gente vê hoje em dia. Infelizmente isso acontece. Então Paulo, ele mostrava que deveria ser tratado, mas que fosse tratado como os mesmos que são inimigos, mas fossem advertidos como irmão em Cristo. Verso 16: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. No verso 16, nós encontramos aqui Paulo falando sobre paz. A paz aqui não significa ausência de problema, irmãos. Paulo não estava desconhecendo que aqueles cristãos, aqueles que tinham esse tipo de comportamento, eles não tinham paz. Eles tinham, porém, uma paz que trazia uma certa dificuldade de relacionamento na igreja em Colossos. Por isso que ele diz aqui: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, promovam alegria, que promovam tristeza, seja positiva, seja negativa, em todas as circunstâncias, haja paz. Eu às vezes tenho conversado com o pastor Antônio Júnior, pastor auxiliar, e a gente, diante de alguns problemas que a gente passa, que é muito normal e são comuns no ministério, ele chega para mim, como também eu chego para ele e diz: eu estou enfrentando esse abacaxi aqui, mas estou com paz. Não é isso, pastor? Deus põe paz no coração da gente, porque a menos que o indivíduo seja insensível, mas quando nós temos aquele senso de responsabilidade, de que nós estamos fazendo a coisa como é para ser feita diante de Deus, porque nós vamos responder diante de Deus por tudo que nós fazemos, de certo ou de errado, de bom e de ruim. Se você quiser saber isso que eu estou dizendo, leia
Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17, que aliás até um dos comentaristas cita esse texto que eu estou citando agora. Hebreus 13, verso 7 e o versículo 17. Chama a atenção do rebanho para com o líder e chama a responsabilidade do líder para com o rebanho. Há uma reciprocidade ali. Hebreus 13, verso 7 e o versículo 17. Uma responsabiliza o obreiro, o pastor, diante do rebanho que Deus confiou. E outra responsabiliza o rebanho diante do ministro ou do pastor que Deus confiou para apacentar as ovelhas. Então, nesse verso 16, ele está falando sobre isso. Verso 17, penúltimo versículo, Paulo diz: a saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu ensino. Por que Paulo fez essa citação aqui? Que necessidade tinha dele dizer, é de meu próprio punho? Primeiro é que Paulo precisava de um escriba para escrever. Paulo tinha dificuldade de escrever. A maioria das epístolas dele, todas foram escritas. Tem uma das epístolas que ele diz, veja que com grandes letras eu estou escrevendo, porque ele tinha um problema na visão. Talvez alguns afirmam que foi naquele caminho de Emaús, quando o Senhor ele teve um encontro com o Senhor. Mas aqui ele está dizendo, quando ele afirma, a saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, porque havia alguns indivíduos que estavam roubando a firma de Paulo, escrevendo epístolas, e no final dizia que era Paulo. Então, embora tivesse um escriba ali auxiliando Paulo, fazendo a escrita, de quando terminava o que ele tinha de dizer, então ele passava a sua assinatura, ele assinava. Era isso que acontecia, para evitar de que aqueles que estivessem escrevendo usando o nome dele, quando fosse lançar alguma epístola, fosse provado que não era Paulo que tinha escrito, e assim por diante. Finalmente, irmãos, o versículo 18, concluindo todo o estudo, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Observe que no final da carta, da primeira carta, capítulo 5, versículo 28, ele usou essa expressão, mas ele eliminou o nome, né, de todos. Aqui no capítulo 5 da primeira carta, verso 28, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja convosco. Mas aqui no capítulo último da segunda carta, ele não usou a mesma expressão de despedida. Ele disse: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Por que ele disse isso, com todos vós? Porque Paulo estava incluindo aqui até aqueles indivíduos que andavam desordenadamente. Paulo teve um cuidado aqui para que não houvesse acepção de pessoas, para que não houvesse um pré-julgamento. Olha, deu para a gente, mas não deu para eles também. É por isso que ele diz aqui: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, incluindo os que andavam desordenadamente, até aqueles indivíduos que estavam se infiltrando lá na igreja, para que mesmo assim eles levassem em consideração a diferença que Paulo estava trazendo para com eles em relação ao seu ministério. Irmãos, tendo concluído, no apagar das luzes do ano de 2023, o estudo dessas primeira e segunda carta, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês: eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Não pense que eu passei para vocês coisas que eu já conhecia, muita coisa mesmo. O primeiro que desfrutou de tudo que a gente estudou até hoje foi este que vos fala. Muita coisa mesmo. Isso aí não é força de expressão, né? Porque quando a gente estuda, a gente pesquisa, a gente vai lá ver como é, como foi, por quê, como aconteceu. E isso traz edificação para a gente. Amém, irmãos? Meus queridos, que palavra abençoada, que momento de elevo espiritual. Espero que Deus tenha tocado no seu coração através da instrumentalidade do pastor Bosco manejando a palavra santa do Senhor.
Quero dizer a vocês que segunda-feira tem mais. Espero todos vocês para mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, Seu poder transformou